palavra pode assumir diferentes sentidos, pode ter muitas significações. Assim, a mesma mangueira que ajuda a lavar o seu carro também pode dar saborosos frutos. Ou a pena que você tem de alguém pode encher um travesseiro bem macio. Estamos falando dos chamados homônimos, palavras idênticas na pronúncia e na grafia, porém distintas quanto ao significado. No entanto, há palavras iguais ou semelhantes na pronúncia e diferentes na escrita. São os parônimos, assunto da aula de hoje. Olá, pessoal! Nós temos tratado nestas últimas aulas de ortografia, ou seja, da grafia correta dos vocábulos. E sabe o que pode acontecer se nós confundirmos a grafia de uma palavra, errarmos na ortografia? Às vezes, inconscientemente, nós passamos a registrar outra palavra que existe na língua portuguesa e que pode ter um significado completamente diferente. Por exemplo, o verbo retificar, muito parecido com o verbo ratificar, não é? São dois verbos de significados opostos. Enquanto retificar é alterar, corrigir, ratificar é o contrário, é não modificar. Ratificar é corroborar, não é? Então você está vendo que um simples errinho que poderia ser de ortografia vai nos levar a um erro de natureza semântica. E nós estamos falando aí dos parônimos, que são aquelas palavras parecidas, ora na sua grafia, ora na pronúncia, ora em ambas, né? Grafia e pronúncia, mas muito diferentes no plano do significado. É o caso, por exemplo, de confundir cavalheiro com cavaleiro. Veja se pode, não é? Confundir um homem de boas maneiras, um cavalheiro, com aquele cuja arte é saber andar a cavalo, né? Então vamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ora, na pena de um padre Antônio Vieira, os parônimos serviram para que ele criasse um dos mais famosos trocadilhos da história da literatura, de língua portuguesa, é claro. Quando ele dizia no sermão da 60ª, "Há dia do juízo, há pregadores, os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos." E é claro, você sabe que passo, e com C cedilha, significa palácio, e passos, todos sabemos o que significa. Você veja que com isso o padre Vieira lançava uma farpa àqueles pregadores dominicanos e outros, cuja arte era mais um exibicionismo do que outra coisa, né? Eles ficavam declamando os seus sermões no palácio para receberem aplausos, enquanto que os jesuítas, a ordem a qual ele pertencia, não. Os jesuítas percorriam com muitos e muitos passos os países a fim de catequizar, né? De levar a fé cristã. Muito bem, hoje nós vamos começar a estudar os principais parônimos da língua portuguesa. E vamos partir de um par muito parecido, hein? Vamos lá. Emergir e imergir. Qual será a diferença? Vamos lá. Vamos pensar. Emergir, imergir. Você já está pensando numa piscina, um clima bem gostoso, né? Vamos lá para a piscina, aqui no nosso visual. Emergir é quando você sai da piscina, é subir, vir à tona. Já imergir é o contrário, né? Imergir é mergulhar, é descer. Você está vendo, então, a diferença. Existe uma relação de oposição entre esses parônimos. Caso curioso, acontece com as palavras amoral e imoral em língua portuguesa. Ora, ambas são formadas pelo mesmo processo, prefixação. Uma com o prefixo grego a, outra com o prefixo latino i. Ambos os prefixos têm o mesmo significado, que é de ausência ou negação. Entretanto, e curiosamente, essas palavras possuem significados ligeiramente diferentes no português atual. Veja, quando eu digo amoral, eu me refiro à ausência de moral. Amoral é aquele que ignora a moral, o conjunto de princípios. Mas imoral é aquele que se diz contrário a esse conjunto de princípios denominado moral. Você sentiu a diferença?
Deu para perceber? Parece que, no caso do prefixo grego a, prevaleceu a noção de ausência, enquanto que no prefixo latino i, nesse caso, prevaleceu a noção de negação mesmo, de contrariedade, certo? Agora, vamos passar para mais um caso de parônimo da nossa língua portuguesa. Vamos observar aqui no visual. Olha lá, agora não se trata de um par de parônimos, trata-se agora de um trio de parônimos, não é? Podemos falar assim. É a palavra cesta, no segundo caso aqui, no quadrinho do meio, você vê a pronúncia cesta e não mais cesta, né? Cesta. E o terceiro, que é o numeral sexta, grafado com X. Prestou atenção na grafia dessas três palavras? Então agora vamos falar de significado delas. Cesta, todo mundo sabe o que é. Olha lá, cestinha com a qual você vai às compras. Sesta é aquele descanso delicioso que a gente dá após o almoço. A origem dessa palavra é o numeral sexta que aparece na terceira imagem. Por quê? Sesta era a sexta hora do dia romano, né? Então, que começava às 6 horas da manhã, logo a sexta hora era ali pelo meio-dia, não é verdade? E por extensão é que a gente deu esse significado de descanso após o almoço. Tá? Agora, a palavra sexta, com X, o numeral, vem do latim, é a forma latina, certo? Agora, se você quiser dizer que alguém é inexperiente, você pode dizer dessa pessoa que ela é incipiente. Mas muito cuidado, incipiente com C e não com S. Porque se você colocar o S no lugar do C, você estará chamando essa pessoa de ignorante, tá? Incipiente, com S, ignorante. Ora, para você compreender melhor o fenômeno, incipiente com C vem do verbo latino incipere, com C, né? Então veja, que significa iniciar, começar. Então inexperiente, aquele que está começando. Já incipiente com S vem do verbo sapere, que é o verbo saber em latim. In, prefixo de negação, incipiente, aquele que não sabe. Aquele que não sabe é aquele que ignora, tá? Então, muito cuidado com esses parônimos, hein? Cuidado para não cair nessas armadilhas. Vamos ver mais um par de parônimos? Vamos lá para o nosso visual. Então, está lá o par cozer com S e cozer com Z. Muito bem. Olha só, a diferença é apenas a letra S e a letra Z. A pronúncia é idêntica. O significado, dá para você adivinhar? Cozer com S é costurar. Olha lá. E cozer com Z é sinônimo de cozinhar, tá? Então, esse daí não é muito difícil. Ambas as formas, né, são oriundas do latim vulgar. Não devemos também confundir caçar com 2 S's e caçar com C cedilha. Caçar com C cedilha é sinônimo de capturar, capturar animais, capturar aves, não é? As caçadas que hoje são proibidas, não é? Agora, caçar com 2 S's significa anular o mandato de um político, não é? Então, é diferente eu dizer, por exemplo, que o mandato de um político foi cassado de eu dizer que um animal foi cassado. São duas coisas completamente diferentes. E já que eu falei em mandato cassado, não confundir mandato com mandado. Mandato é justamente esse período de missão política, enquanto que mandado é uma ordem, é do verbo mandar, não é? Então eu digo mandado de busca e apreensão, por exemplo, tá? Vamos então partir para mais uma imagem. Vamos observar mais um caso de parônimo. Agora nós temos um par que se opõe pelas letras S e X. S e X. Olha lá, estático com S, preste atenção, é do mesmo radical de estátua, do verbo estar, de estar parado, estar quieto em um determinado lugar. Diferente de estático com X, que é do mesmo radical de êxtase, vem de estado de êxtase,
tá? Então, você está vendo aí que o sentido é bastante diferente, tá ok? Agora, outro par que se opõe por S e X é o esperto com S e o esperto com X. São dois tipos de espertos, é sim. O esperto com S é aquele ardiloso, malicioso, né? Vivo, sagaz. Mas o esperto com X é o experiente, é o perito, é o especialista em alguma coisa, tá? Cuidado ainda com infligir e infringir. Veja só, bem diferentes, hein? Infligir é aplicar uma pena, aplicar um castigo a alguém, enquanto infringir é desobedecer, desrespeitar. E já que eu estou falando em infringir, me lembrei de infração. Infração é diferente de inflação. E isso nós vamos observar por meio da nossa imagem. Olha, uma infração aqui muito comum, uma tremenda falta de educação, que é ultrapassar o sinal vermelho, né? Então, olha lá, infração. Você que dirige, aproveite aí para aprender que não se deve cometer essa infração odiosa. E você que é pedestre também, nada de ultrapassar o sinal vermelho. Infração é o desrespeito, tá? Agora, inflação com L é o ato de inflar, o ato de inchar, né? Agora, nós costumamos usar esse termo, conhecemos bastante por meio da economia, não é? Então, a inflação que está representada aqui no nosso visual é aquela inflação da qual todos nós temos muito medo, não é verdade? Muito bem. E nada de confundir degredado com degradado. Degradado é aquele que está no degredo, que está exilado. Degradado está aviltado, diminuído, tá? Então, degradação e degredo, coisas diferentes, tá ok? Vamos observar agora um outro visual que traz um caso importante de parônimos. Esse nós vemos quase todos os dias empregado de forma incorreta. As pessoas empregam um no lugar do outro. É o caso da estadia e da estada. Nós devemos dizer estada quando nos referirmos à permanência de pessoas. Olha, são pessoas que se hospedam num hotel, não é? Então, devo dizer a estada das pessoas, a estada do Papa no Brasil, a estada do presidente em algum país, não é? Agora, estadia nós usamos para veículos, por exemplo, a estadia dos veículos em um estacionamento, tá? Então, não custa nada a gente prestar mais atenção aos parônimos e evitar esses erros tão comuns. Por exemplo, acender. Acender existe com C e existe com SC. Acender com C, iluminar. Com SC, elevar. É de onde vem ascensorista, ascensor, que é sinônimo de elevador, tá? Nós paramos por aqui hoje e no nosso próximo encontro, mais parônimos. Até!